sobre uma certa sensação de que o país pode avançar, apesar das dificuldades no Congresso, das dificuldades no mundo empresarial e da burguesia brasileira, que ainda faz cara feia para o Lula. A gente lembra do episódio ali da feira do agronegócio, em que o presidente teve o seu ministro desconvidado para a feira, né? Mas depois o Lula já foi a vários outros encontros com empresários e me parece que está aos poucos, com muita habilidade, destravando o cenário econômico. Eu queria falar um pouquinho sobre isso e já começa a se refletir devagar, sem euforia, também sem achar que as coisas estão assim resolvidas, porque não estão, mas começa a se refletir um pouco na sensação das pessoas nos grandes centros urbanos. Eu queria falar desses dois pontos, né? Pesquisa, que saiu hoje, um balanço da Paraná Pesquisas nas capitais, e também essa sensação de um certo início de bem-estar que pode estar começando a ser retomado no Brasil. Porque eu tenho ido ao supermercado e tenho visto que os preços também estão caindo, não é, Rodrigo? E é essa a grande questão. A gente percebe que tem uma mudança, tem a imprensa tradicional que faz um jogo sujo muito pesado, mas tem ali um outro lado, quer dizer, é a bolsa subindo, é o dólar caindo, os preços dos alimentos, a inflação caindo um pouco também, não é, Rodrigo? Então a gente percebe essas melhoras, não é? Então, esse era eu queria começar por aí. Inflação. A inflação acumulada em 12 meses, quando você coloca o mês de maio, né, que é o último balanço que a gente tem do IPCA, que foi divulgado de ontem para hoje. Então, a inflação nos 12 meses, 3,94%, se aproximando já da meta da inflação no Brasil. 3,94%. Então, a gasolina, a mudança na política da gasolina vai ajudar a reduzir mais ainda isso. A gente vai ter também fatores externos relacionados ao preço da carne, que devem ajudar a cair o preço da carne, gente. Então, cai o preço dos combustíveis, porque mudou a política de preços na Petrobras. Mesmo que lá na ponta não chegue na totalidade essa redução, pelo menos para de subir, os fretes baixam um pouquinho e os preços dos alimentos nos supermercados também baixam um pouquinho. Mesmo que você tenha um fator ou outro de safra, de algum alimento, que às vezes não é só o preço de combustível, mas o preço de combustível é central no preço dos alimentos, por causa do transporte, evidente, todo mundo sabe, o Brasil depende de transporte rodoviário. Então, isso está ajudando a segurar a inflação, a mudança na política de preços de combustíveis, alguns outros fatores, e tudo isso somado começa a jogar a perspectiva de inflação para baixo. E cada vez vai ficar maior a pressão para o Campos Neto baixar os juros. Então, inflação em baixa, aí ele não tem mais justificativa para manter os juros altos. Já não teria, né? Porque a inflação estava em alta, não era por excesso de demanda, não era por uma demanda aquecida, era por outros fatores. Mas agora ele não tem nenhuma justificativa mais para manter os juros altos. Se os juros caírem, aí você começa a liberar dinheiro que estava no banco para investimento, para empreendimentos, para novos empreendimentos. Então, você começa a ter uma roda da economia girando de novo. O que está fazendo girar nesse comecinho, André, não é nenhuma mágica, é o novo Bolsa Família, que já está sendo pago num valor consistente, R$ 600, basicamente para as pessoas comerem, mas isso já ajuda, né? Nos municípios pequenos, eu lembro lá atrás, no primeiro governo Lula, quando a gente ia para algumas regiões do Nordeste, tinha todo um discurso, bolsa e esmola, aí você ia para lá, em algumas cidades do interior brasileiro, e o balanço era o seguinte: a classe média gostava do Bolsa Família, porque também fazia girar a economia, e aí ficavam setores de direita dizendo, é o Lula comprando o eleitorado. Estava fazendo a economia girar e gerou um círculo virtuoso da economia que a gente começa a ver acontecer. O que dificulta muito? Nós temos uma parte da burguesia brasileira que não quer, não aceita o governo, tem um mau humor ferrenho em relação ao governo, mas a realidade eu acho que vai se impor, viu, Andréa? Com o comando da Petrobras, a Petrobras é muito importante no Brasil. Quando ela dá o comando para a gente sair do rentismo e ir para o investimento, ela tem um peso. Não é que nem a PDVSA na Venezuela, que daí é um peso muito maior, mas é um peso grande, né, no balanço da economia brasileira. Então, a economia aponta para investimento e não mais para rentismo, para pagar só o lucro para os acionistas. Tudo isso, assim, na economia, uma certa sensação de bem-estar, que eu repito, está começando, eu não quero dar aqui também, passar a imagem de uma coisa eufórica, não tem isso. Tem dificuldade política, tem uma parte da burguesia que não aceita, mas a realidade vai se impondo. E aí você vai para essa pesquisa divulgada hoje. Mas Paraná Pesquisas não é confiável. Na eleição, pesquisas como o IPEC e o Datafolha davam uma margem maior para o Lula. E os institutos como Paraná Pesquisas, e agora me falhou a outra, deram uma margem bem justa, que foi a margem que acabou indo para as urnas. Então, a Paraná Pesquisas, que saiu hoje com um balanço de 10 capitais brasileiras. Avaliação, se você aprova ou desaprova a administração do Lula. Olha, não tem muita novidade em relação às capitais do Nordeste, ainda assim com uma margem muito grande, né, depois de 6 meses de governo. Fortaleza, 68,9% de aprovação para o Lula e só 27% de desaprovação. Salvador, 67% de aprovação e só 27% de desaprovação. Tanto a Camila como a nossa Sara Góes vão estar felizes com esse resultado, né? Recife, 62% de aprovação e 32% de desaprovação. Agora, o que me chama a atenção? Aí, na região norte, Belém do Pará,
quase 60%, 59,8% de aprovação para o governo Lula, né? Então, no Norte e no Nordeste se mantém o patamar ali alto de aprovação ao Lula, e quando a gente chega a São Paulo, 55% de aprovação e 38% de desaprovação. É um índice grande. O Lula pode entrar no ano que vem, o ano de 2024, como um grande eleitor na capital paulista. Isso é importante para a definição do que vai acontecer na capital do estado. Lembrando que o Lula ganhou a eleição na capital e perdeu feio no interior, mas ganhou bem na capital paulista. Em Belo Horizonte também tem mais aprovação do que desaprovação. Rio de Janeiro, a capital que nos últimos anos, né, foi para o lado do Bolsonaro, mais aprova do que desaprova o Lula. E me surpreende até, a que menos aprovação tem dessas 10, está aqui no final da fila, é Curitiba, né? Não é de se espantar. Mas 42% aprova, 53% desaprova. A eleição foi muito pior para o Lula, Andréa. Na eleição foi 65-35. O que significa que o Lula, segundo essa pesquisa, recuperou um pouco de terreno até em Curitiba. E eu acho que isso é fruto desta sensação moderada, ainda inicial, de uma certa possibilidade de que volte a ter horizonte econômico para o país. É a economia que eu acho que explica isso aqui.